Olá, pessoal, tudo bem? Em nome da Cenários Capital, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo semanal. Hoje a gente vai conversar sobre a edição 162 da revista Cenários, que cobre a semana do dia 9 ao dia 13 de março de 2026. O grande assunto da semana, pessoal, não tem como fugir, é a escalada de um conflito gigantesco lá no Oriente Médio. E os efeitos disso já estão batendo forte nos mercados globais e, claro, aqui no nosso quintal, no Brasil. Vamos entender essa história toda em detalhes agora. Então vamos começar pelo cenário global, que, olha, entrou numa fase de tensão extrema. A gente está falando de conflitos esquentando em pontos que são simplesmente vitais para a economia do mundo todo. O que a gente está vendo são basicamente duas grandes frentes de conflito. A principal, sem dúvida, é no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã. Isso bagunça diretamente toda a cadeia de suprimentos da Europa e cria um risco enorme para a navegação mundial. Existe até a chance de fecharem o Estreito de Hormuz, o que faria o custo do frete disparar. E para completar, tem uma segunda frente ali na Ásia Central, entre Paquistão e Afeganistão, que joga mais lenha na fogueira do risco para os mercados emergentes da região. E aí, claro, a pergunta que fica é: como que os mercados reagem a tudo isso? Vamos ver agora como esse clima de medo se traduz no comportamento de quem investe, que corre para buscar segurança no meio de tanta incerteza. E aqui a gente vê um movimento super clássico, a famosa fuga para a qualidade. Quando a geopolítica pega fogo desse jeito, acontece uma corrida por ativos que são vistos como portos seguros. Na prática, isso quer dizer uma forte tendência de alta para o ouro, para o dólar e, claro, para o petróleo. E o resultado disso? Pressão inflacionária no mundo inteiro. Tá, mas e o Brasil com isso? Como é que essa confusão toda lá fora reverbera por aqui? De que forma essa tensão global afeta diretamente o nosso mercado? E os impactos por aqui, olha, são bem diretos. A gente vai focar em dois pontos que merecem muita atenção. A pressão que isso coloca sobre as decisões do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, e a situação super delicada, uma verdadeira encruzilhada em que a Petrobras se encontra. Então, o ponto central aqui é o seguinte: com o petróleo e o dólar subindo lá fora, a gente acaba importando inflação. Isso coloca em xeque toda aquela expectativa de que o Banco Central ia continuar cortando a nossa taxa de juros, a Selic, que hoje está em 15%. O mercado já começa a fazer as contas e a apostar na manutenção da taxa, ou, num cenário pior, até numa possível alta para tentar segurar os preços. E falando em pressão, chegamos na Petrobras. A empresa está numa verdadeira sinuca de bico. Olha só. De um lado, se ela não reajusta o preço dos combustíveis para acompanhar a alta internacional, a diferença de preço aperta o caixa e diminui a capacidade de investimento da companhia. Do outro lado, se ela faz o reajuste, a inflação aqui dentro dispara, principalmente na bomba, e isso força o Banco Central a ser ainda mais duro com os juros. É uma situação bem complicada. Ok, com esse cenário todo na mesa, vamos agora para o nosso estudo do mercado brasileiro. Onde é que podem estar as oportunidades e quais são os grandes desafios, tanto para quem olha para a renda fixa, quanto para a Bolsa de Valores. Na renda fixa, o jogo vira um pouco. Os títulos IPCA+, passam a ser a principal ferramenta para se proteger dessa inflação que está vindo, puxada principalmente pelos combustíveis. Para quem busca mais liquidez e segurança, o Tesouro Selic continua sendo uma boa pedida, bem conservador, e fica um alerta, muito cuidado com os títulos pré-fixados de prazo mais longo. Se a expectativa de juros futuros subir, o valor deles no mercado pode cair. Então, para ficar bem claro, a grande mensagem para quem investe em renda fixa nesse momento é essa: os títulos que são atrelados à inflação, os títulos IPCA+, se tornam a principal estratégia de defesa nesse cenário de incerteza e pressão nos preços. E na bolsa, como é que está o clima? Esse gráfico dá uma ideia bem clara. A gente tem 46 papéis em baixa forte e outros 42 perdendo suportes importantes de preço, o que indica que a queda pode até acelerar. Do outro lado, só 4 papéis estão em alta forte. Esse quadro todo sugere que aquele movimento de correção da semana passada tem tudo para continuar. Agora, quando a gente compara o desempenho dos setores com o índice geral, a gente vê uma diferença bem grande. O setor imobiliário, o EMOB, vem se destacando, com uma força acima da média do Ibovespa. Já setores de peso, como financeiro, utilidades, elétrico, materiais básicos e consumo, estão andando mais devagar, com um desempenho abaixo da média. Bom, e para a gente amarrar tudo isso, vamos resumir o que esperar e quais seriam os próximos passos para navegar nessa turbulência que se desenha para os próximos dias. A frase que resume a nossa expectativa é esta: a semana de 9 a 13 de março será de altíssima volatilidade. Ser seletivo e gerenciar bem o risco vai ser fundamental.
Antes da gente fechar, alguns avisos super importantes. Todo este conteúdo tem um objetivo exclusivo de estudo, ok? Investir em renda variável é considerado de alto risco e sim, pode levar a perdas. As informações que a gente passou aqui valem para a data em que o estudo foi feito e tudo pode mudar. E o mais importante de tudo, antes de investir, procure sempre um profissional credenciado para orientar. E aí, se este nosso estudo ajudou de alguma forma, considere deixar uma curtida e compartilhar. Isso nos ajuda demais a levar esse trabalho para mais gente. E a gente quer saber o que mais interessa. Se tiver algum ativo ou investimento específico que a audiência queira ver aqui nos próximos estudos, é só deixar o pedido nos comentários. Para mais informações e para acessar outros estudos completos, é só visitar o nosso site www.cenarioscapital.com.br. E vale lembrar, é cenários com a letra U, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana!